Boa tarde, galera. Então, é o seguinte, passamos esses dias em casa, estudando com a ajuda dos pais de vocês, dos avós, dos tios, e hoje nós vamos retomar os nossos estudos através de vídeo. Então, diariamente a gente vai estar enviando para que vocês façam em casa algumas atividades com os pais, com a ajuda dos familiares. E hoje a gente vai começar esse primeiro vídeo, uma novidade, usando e retomando o conteúdo das medidas de comprimento, que são medidas que a gente vê e ouve falar no nosso dia a dia em determinadas situações, seja em casa, seja na rua. Por exemplo, muitas vezes a gente ouviu dizer que uma criança nasceu com 49 centímetros, com 50 centímetros, que uma porta tem 1 metro de largura, que a distância de uma cidade a outra, como por exemplo de Petrolina a Recife, é 760 quilômetros. Então, isso são exemplos, são alguns exemplos que a gente pode citar, que a gente ouve sempre, de medidas de comprimento. Essa medida, assim como outras medidas, sempre tem uma unidade de medida padrão, que é aquela medida que a gente ouve mais, é a que a gente pode dizer como unidade de medida principal, que é o metro. Então, a unidade de medida principal da medida de comprimento é o metro. A partir dessa unidade principal, nós temos outras medidas. Nós temos medidas maiores e medidas menores. Então, nós temos 3 unidades de medida maiores que 1 metro e 3 unidades menores que 1 metro. Destacando inicialmente as maiores. As maiores que 1 metro, nós temos o quilômetro, nós temos o hectômetro e nós temos o decâmetro. Então, essas 3 unidades de medida, elas são unidades maiores que a unidade de medida padrão, que é o metro. A partir dessas medidas, nós também temos unidades de medidas menores, que aí nós iremos destacar o decímetro, o centímetro e, por último, o milímetro. Então, essas unidades seguintes, elas são unidades de medidas menores que 1 metro. Além de precisarmos saber disso, nós precisamos saber também que uma unidade, ela sempre tem e mantém relação com as outras. Então, a gente pode ter, por exemplo, em uma determinada situação, 1 metro e alguém perguntar quantos centímetros tem em 1 metro. Então, esse é um exemplo de relação que essas unidades de medida têm umas com as outras. Ou seja, nós precisamos saber que todas mantêm relação. No entanto, a gente precisa dar destaque apenas em algumas situações. Nós precisamos dar destaque a seguintes situações. 1 quilômetro sempre vai ser formado por 1000 metros. Além disso, nós precisamos saber que 1 metro sempre vai ser formado por 100 centímetros. E que 1 centímetro sempre vai ser formado por 10 milímetros. Então, essa é a principal regra que a gente precisa perceber da relação dessas unidades de medida. As outras unidades, elas também são importantes? São. No entanto, para o nosso aprendizado hoje, no 4º ano, as principais relações que nós precisamos saber e se apropriar e não esquecer, que são extremamente importantes, são essas. 1 quilômetro, 1000 metros. 1 quilômetro tem 1000 metros. 1 metro, 100 centímetros. E 1 centímetro, 10 milímetros. Além disso, a gente pode destacar ainda que, para que eu perceba as relações entre essas unidades de medida, eu posso utilizar essa reta das medidas de comprimento, que elas servem justamente para isso, conforme vocês vão ver posteriormente nas atividades que serão enviadas.
como a gente estava dizendo, essa reta ela tem, e a gente pode usá-la para fazer algumas observações. Por exemplo, todas as vezes que eu for utilizá-la para fazer uma transformação de uma unidade de medida que saia do lado esquerdo para o lado direito, a cada unidade que eu for passando, eu preciso utilizar a operação de multiplicação. E assim sendo, todas as vezes que eu for utilizar uma transformação de uma unidade de medida saindo do lado direito para o lado esquerdo, eu vou utilizar justamente da operação inversa. Então, se lá eu usei a multiplicação, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Como assim eu vou fazer isso? Vamos retomar esse primeiro exemplo que eu dei aqui. Então, aqui eu coloquei 1 metro e perguntei quantos centímetros tem em 1 metro. Vamos lá. Quando eu parto do princípio que eu estou em 1 metro, eu posso dizer que eu estou localizado aqui no metro. E que eu quero chegar na unidade de centímetro. Então, eu quero chegar aqui. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar, e preciso saber quantas unidades de medida eu vou passar até chegar no meu destino. Então, eu estou na minha origem, onde eu estou é 1 metro, e eu quero chegar no centímetro. Então, eu vou fazer que eu vou andar uma casa e 2 casas. Então, para cada casa que eu andar, eu vou colocar aqui um 0. Andei uma, coloco um 0. Andei 2, coloco outro 0. Ah, e qual é o primeiro número que vai estar à frente deles? Sempre será o algarismo 1. Então, com isso, eu vou perceber que em 1 metro eu tenho 100 centímetros. Muito difícil? Não. Ou eu poderia também usar outra situação que seria uma operação de multiplicação, como tem lá. Como eu vou sair de metro para centímetro, eu estou vindo da esquerda para a direita, então eu vou multiplicar. Vou andar quanto? 2. Então, qual é o número que tem 2 zeros? Partindo do princípio do sistema de numeração decimal, 100. Então, eu vou multiplicar por 100. Isso também, eu vou ter o mesmo resultado. 1 vezes 100 é igual a 100. Bom, então agora, para a gente fixar um pouco o que foi explicado, eu coloquei 2 situações, 2 exemplos. Temos aqui o exemplo 1 e o exemplo 2, de 2 situações onde nós vamos fazer essas transformações que eu falei anteriormente. Então, a primeira situação é 2,7 quilômetros e eu vou transformá-lo em metros. Então, como eu havia dito, se eu parto da esquerda para a direita, multiplico. Se eu parto da direita para a esquerda, eu divido. Então, nesse exemplo, nós estamos aqui no quilômetro e vamos passar e querer chegar em metro. Então, como eu havia dito antes, a gente precisa saber quantas casas nós vamos andar. Então, 1, 2, 3. 3, eu sei que eu vou usar 3 zeros. Porém, uma sugestão, uma dica mais simples que vocês podem fazer é pegar esse número, 2,7, e saber que, após a vírgula, precisa ter 3 algarismos. Por que 3 algarismos? Porque aqui nós estamos referindo ao número 1000. 1000 tem 3 zeros. Então, esse ponto ele vai estar relacionado a essa vírgula. Então, depois aqui nós precisamos ter 3 algarismos, que foi assim como a gente viu nas nossas aulas em sala antes dessa paralisação. Ah, precisa ter 3 algarismos, beleza. Mas como que eu vou fazer se aqui só tem 1? Eu vou completar esses espaços que faltam com algarismos para que fiquem os 3. Então, qual é o algarismo que eu posso usar
para completar esse número sem muito efeito é o algarismo zero. Então eu vou completar esse número e aí eu vou ter agora 2.700. Porém, ainda não está 2.700, está 2,700. Então, ao mesmo tempo que eu acrescento o zero, eu pego a vírgula e coloco um ponto para transformar em 2.700. Então, eu tenho 2.700 metros, que é a quantidade de metros que tem em quilômetros. 2,7 quilômetros são 2.700 metros. No caso do segundo exemplo, 5 metros para transformar em centímetros. Eu posso fazer 5 de metro para centímetro. Nós sabemos que tem duas casas, então eu vou multiplicar sempre, e também eu posso olhar para cá. 1 metro tem 100 centímetros, então eu vou multiplicar por 100. Quando eu fizer a multiplicação 100 vezes 5, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, eu vou ter 500 centímetros. Bom, então esses são dois exemplos básicos, de acordo com as atividades que nós fizemos em sala e com as atividades que, após assistirem esse vídeo, vocês vão poder responder em casa.